Prezados amigos do YouTube e redes sociais, eu sou Irano de Souza e esse é o Farol do Gorila. Hoje, para minha satisfação, eu estou aqui com o meu professor, um dos melhores professores que eu tive na vida, e não é porque ele está aqui comigo, realmente eu aprendi demais com essa pessoa. Professor Martin Dreyer, muito obrigado por aceitar o convite do canal para a gente ter essa conversa aí. E antes de começar qualquer pergunta, eu queria falar um pouquinho do senhor, da formação de historiador, onde é que ela aconteceu, Sim. em que momento surgiu ali no mar já quero fazer história. Eu sei que tem outras faculdades também que entraram nessa história toda de conhecimento, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso aí. Bem, eu sou natural de Montenegro e eu digo que meu curso de História começa em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Porque foi uma casa sempre com muitos livros, mesmo que meus pais só tivessem 6 anos de escola, mas a leitura sempre fez parte. Meu pai nos dava, por exemplo, os livros de Gustav Schwab, que trabalhou muito com a mitologia grega, né? Sim. Então, e a história da família nos era contada, tanto pela minha mãe, que era natural do interior de São Paulo, né? E veio para o Rio Grande do Sul para estudar enfermagem, o único curso de enfermagem alto padrão que existia no Brasil na época, que era o Hospital Alemão, em Porto Alegre, hoje é o Hospital Moinhos de Vento. Né? E meu pai, filho de imigrante estabelecido em Montenegro, também nos contava muito da história da família, da mãe dele, né? Que já era a 5ª geração aqui no Brasil. Então, isso começou então nessa situação. Posteriormente, no ginásio feito em Montenegro e no ensino médio feito aqui em São Leopoldo, a inclinação pela história foi muito grande, ainda mais que a gente tinha na época um curso, uma formação humanística muito boa, com o estudo de línguas antigas, o grego e o latim, quer dizer, estudados profundamente. Então a gente pôde ler Platão no original. Nossa! Né? E os clássicos latinos a gente também teve lendo, né? Então isso abria o horizonte de uma forma, e como a gente estava em internato, sobrava muito tempo para leitura. Claro, né? claro. Então o televisor existia, mas era só nos finais de semana. Sim. E tinha um toca-disco também, onde a gente podia ouvir música no final de semana. E eu me decidi pelo estudo de teologia. Né? E para estudar a Bíblia, por exemplo, você tem que ter um grande conhecimento do Oriente Antigo. Então, o que as graduações em História hoje não oferecem. Né? Quer dizer, você trabalhar com os medos, os persas, os egípcios, quer dizer, aquelas populações, os assírios, os babilônios, que passavam pela Palestina para tentar conquistar o Egito, ou os egípcios que passavam pela Palestina para conquistar a área da Mesopotâmia. Né? Então esse mundo estava muito presente para mim. E foi importante. Então, naturalmente, por causa da expansão do cristianismo dentro do Império Romano, todo esse mundo medieval esteve muito presente no estudo teológico. Eu, concluído o curso de teologia, eu fui fazer logo doutorado em Munique, na Alemanha, na área da teologia, e peguei matemática da história da imigração, história da igreja no Brasil, que era a história dos luteranos no Brasil, o primeiro grupo não católico a se estabelecer definitivamente no Brasil. Então eu tive que me enfronhar na história alemã, os motivos da saída dessa população da Alemanha para vir para o Brasil, a sociedade que criaram aqui, que era dos pequenos proprietários, das picadas, né? Descobrir o que é uma picada, afinal de contas, e quais foram as mudanças culturais que houve nesse pessoal. Eu, 2 anos, 1 ano e meio depois de concluído o doutorado, eu já recebi uma cátedra no que hoje é a Escola Superior de Teologia, aqui em São Leopoldo,
para lecionar a história da igreja. Eu tinha trabalhado um tema de história contemporânea, não é? Quer dizer, século XIX, século XX, e me pediram que eu começasse a lecionar história da igreja antiga e medieval. Então, isso para mim foi importante, porque eu pude me aprofundar nesse período, tá? E na época o sistema ainda era o sistema da preleção, com uma aula expositiva. O professor preparava o seu texto, lia esse texto em sala de aula, tá? Quer dizer, a própria pesquisa você já estava apresentando em sala de aula. E quando você tinha lecionado a terceira ou quarta vez a disciplina, você já tinha praticamente um livro pronto. Isso então, a história dos meus livros, eu já estou agora com mais de 50 livros. Mais de 50, publicados, eu ia lhe perguntar isso, quantos mais de 50 livros. E eles todos têm a sua origem nas aulas, nos seminários que eu pude dar. E eu trabalhei lá nas faculdades extras, na Escola Superior de Teologia, de agosto de 1978, até dezembro de 1994, e já nos últimos anos que estava lecionando na Escola Superior de Teologia, a Unicinos tinha começado com o seu projeto de pós-graduação, querendo especializar os professores, e o primeiro foi uma pós-graduação em História. Né? Mas havia grande falta de doutores ainda no Brasil. A CAPES estava começando todo um trabalho para a formação de quadros docentes do ensino superior, e me convidaram para lecionar a história da imigração. Esse mundo não só da imigração alemã, mas também a imigração italiana, polonesa. Mais aqui da região ou no geral, o imigrante europeu? O projeto da Unicinos era atingir uma área de 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros a partir de São Leopoldo. Então se procurava mais as histórias regionais, tanto assim que imigração italiana acabou ficando mais com a Universidade de Caxias do Sul, né? E quando criou o programa de pós-graduação. Então, em 1974, eu, que era teólogo e pastor ordenado da Igreja Luterana, achei que era melhor voltar para uma paróquia, porque eu sempre procurei fazer história a partir de baixo. Não tanto falando das grandes personalidades da história, mas das populações comuns. E eu estava achando que estava me distanciando cada vez mais disso. Eu não estava vendo como a história estava sendo sentida pelas populações na base da sociedade. Mas eu mal tinha iniciado a trabalhar com um pastor aqui em São Leopoldo, na chamada Igreja do Relógio. Igreja do Relógio, no centro de São Leopoldo. É quando eu recebi um ofício do padre Bonen, então reitor da Unicinos, me convidando para integrar o quadro de professores da pós-graduação. Atuaria exclusivamente na pós-graduação, porque a própria Unicinos quase não tinha doutores em seus quadros. Né? A coordenadora era especialista em história, quer dizer, nem o mestrado tinha. Né? Então, então iniciei uma trajetória na Universidade dos Jesuítas, né? E atuei ali de 1995 até 2011. Então, questões de saúde que tinham aparecido, tinha tido 2 infartos e feito cirurgia cardíaca. Eu desisti então e disse, não, vamos pensar um pouco em qualidade de vida. E a partir de então eu pude me dedicar a colocar no papel as minhas aulas. Então, uma boa parte de livros que eu publiquei começaram a ser publicados a partir de 2011. Né? Mas essa é a minha trajetória, e isso me ajuda a entender um pouco o porquê das áreas de pesquisa. E a coisa está sempre ligada um pouco à sua própria biografia, né? A sua área de interesse. Eu sou testemunha
do preparo dessas aulas, porque eu lembro, e felizmente para mim e para muitos, o senhor acabou indo lecionar na graduação também, né? Sim. E eu lembro do senhor chegar em toda a aula de História das Religiões com uma folhinha, com a aula preparada, aquela folha com pauta toda preenchida, e eu disse, nossa, hoje vai ter coisa para copiar. Mas além do copiar, a aula expositiva também sempre foi muito boa, então mas atraía muito. Ali a recém estava começando a trabalhar com um método novo que era o PowerPoint. Sim. De você poder trabalhar com slides, e fazer projeções e mostrar. E eu não conseguia dar aula de história sem mapas. Sim. Porque a formação prévia em geografia do estudante de história era muito fraca. Então eu digo, não adianta eu falar de Roma e o pessoal não conseguir localizar Roma na Itália, porque tem Nova Roma, Roma no Rio Grande do Sul, né? Então isso para mim era muito importante. Claro. Então mostrar para o pessoal, né, como é que, a partir de onde é que determinadas coisas apareciam e aconteciam. Sim. E a questão, você mencionou a graduação. La Peçantas houve, a partir de Brasília, uma pressão para que os resultados da pesquisa na pós-graduação também frutificassem para dentro da graduação. Sim. Então isso foi bom, porque o que a gente trabalhava na pós-graduação era trazido para a graduação. Você falou de história das religiões, mas eu por vezes tive inserções em história do Rio Grande do Sul. Sim. E história do Rio Grande do Sul, pela formação dos doutores no Brasil, a história da graduação ia até Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Não tinha mais história. E trabalhava mais o Rio Grande do Sul das antigas sesmarias, das grandes fazendas, dos políticos que vinham de lá, né? E não se trabalhava a história da metade norte do Rio Grande do Sul, que era a área em que a universidade e os alunos estavam inseridos. Sim. Quer dizer, os próprios alunos não conheciam a sua história, sua história familiar, né? Sim. E então, com isso, a história da imigração teve entrado, né? Quer dizer, a mudança na economia do Rio Grande do Sul, de uma economia mais pastoril para uma policultura, que foi trazida pela pequena propriedade, e posteriormente, como os capitais surgiram das pequenas propriedades, a industrialização, a indústria familiar que caracterizou o Rio Grande do Sul pôde ser trabalhada. Então, eu acho que na época essa foi uma grande contribuição de minha parte para dentro. E com a chegada do colega Paulo Moreira, na pós-graduação, todo o mundo africano entrou ainda, porque o mundo indígena estava bastante contemplado através das pesquisas do padre Pedro Inácio Schmitz. Né? Então, isso formou um conjunto muito bom e frutificou, né? Eu aprendi a ver mais o africano. Sim. Não é? O Paulo aprendeu a ver mais o imigrante. Isso. Essa troca é importante. Essa troca foi importante, claro, de repente. Claro que claro. Eu coloquei uma estudante na época para ver africanos no meio dos imigrantes alemães, como é que estava a coisa. Eu digo, sim, mas onde é que vamos achar? Então vai para os livros paroquiais luteranos. Sim. Para ver quem era o nenê negro que era trazido para o batismo. Sim. Então aí se descobriu que comerciantes de Dois Irmãos e Estância Velha também eram proprietários de escravos. Sim. Né? Isso então frutificou muito, né? Então foi muito interessante agora durante a Feira do Livro, que aconteceu em Dois Irmãos, que a prefeita de Dois Irmãos, que é afrodescendente, né? Ela desconhecia que em Dois Irmãos houve proprietários de escravos, por exemplo. Ela ficou pasma quando eu falei. Digo, não, sim, isso faz parte da história de Dois Irmãos. Sim, tá? Eu vou aproveitar que a gente citou o nome dele, né? E ele com certeza vai assistir esse vídeo e mandar um abraço para o Paulo Moreira, né? O Paulo Moreira, nas aulas dele, também sempre colocava que aqui em São Leopoldo mesmo tinha um
um proprietário de escravo, tinha um escravo. Eu não lembro exatamente o recortezinho da história referente a esse assunto, mas ele disse, não, aqui em São Leopoldo, né? Não, tem fotografias, a família Beer, né? Tem cerveja hoje. Né? Sim, Beer. sim. A palavra beer significa assim, mas tem o Dado Beer que produz cerveja em Porto Alegre. A família Beer tinha um escravo que ia vender os doces produzidos pela família. Tem até a foto dele com um tabuleiro na frente. Era essa história, o tabuleiro de doces, exatamente. Ele ficava na Rua Grande, hoje a Rua Independência, em São Leopoldo, vendendo os doces. E a população de São Leopoldo não se dá conta de que tem um bairro chamado Quilombo. Quilombo, é verdade. Em São Leopoldo, onde viviam escravos fugidos. Sim, né? Sim. E, aliás, São Leopoldo começa com o trabalho escravo, porque a Real Feitoria do Linho Cânhamo era movida a escravo, né? Para os quais era produzida carne. Sim. Na Estância Velha, do outro lado do rio. Sim, né? Então, enquanto que do lado de cá se plantava cannabis sativa. Verdade? De cujo caule eram extraídas as fibras. Para fazer a corda que é o linho, né? Porque normalmente o pessoal separa linho e cânhamo, que são duas plantas que você encontra separadamente. Mas o linho cânhamo com hífen, que era produzido aqui, é a cannabis sativa. A partir da e os relatórios daí sobre a fazenda diz que os escravos, pouco tempo depois de chegarem aqui, ficavam dolentes e impróprios para o trabalho, né? Eles conheciam a propriedade da folha da planta, claro. Né? Mas estavam trabalhando para produzir o caule. Sim. Nossa, quanto... E a graduação foi na EST também. Que foi na EST. Não sei se chamava EST, mas não, na época a graduação era em teologia... simplesmente faculdade de teologia, sim, né? Quer dizer, a EST é uma das poucas instituições que recebeu nota 1 do MEC agora. É na pontuação máxima. Então a pós-graduação tem 7 já há muitos anos. É por causa do tipo, o método utilizado no estudo de teologia era o método histórico-crítico. Então você estudava a Bíblia como documento de época, então você tinha que fazer muita filologia também, para ver o significado das palavras, como elas eram usadas, por exemplo, no ano 800 a.C., né, que é o tempo da produção literária mais intensa entre os judeus. Né? Ou a gente tinha que ver, por exemplo, por volta do ano 70, né, que onde vão ser escritos os primeiros evangelhos, já antes São Paulo havia escrito as suas cartas. Como é que era a interpretação de determinado conceito dentro do koiné, que é uma variação do grego, é um dialeto do grego, não era o grego clássico, mas que eles escreviam, mas era a língua franca, como o inglês hoje, que era usado em todo o mundo. Então você tinha que estudar esses conceitos. E sempre a história também, não é? Ou então você pega muita história da filosofia também, porque até o início dos tempos modernos, os últimos 500 anos, quem são os filósofos são os teólogos. Né? Então você fala em Santo Agostinho. Agostinho era uma coisa, o Anselmo de Cantuária, né? Colocado entre os filósofos, né? E ele faz parte desse mundo. Ou então, se você vai estudar a filosofia do século XIX, você tem que trabalhar com o luterano Kierkegaard. Né? Ou então você tem que trabalhar com Hegel, que vem do mundo luterano. Ou com o próprio Marx, cuja família é luterana. Né? Então, quer dizer, é o judeu que se converte ao luteranismo, quer dizer, por pressão de estados, né? Mas nos seus livros vai trazer muita coisa. Né? Então, isso era um painel que nos distinguia e distingue hoje ainda do chamado mundo evangélico no Brasil, que é basicamente fundamentalista e conservador e literalista.
na leitura do texto bíblico, né, incapaz de estudar no contexto. Mas a minha graduação foi realmente em teologia. Em teologia. E depois as especializações e o doutorado que entraram para o campo da história. Eu me surpreendi antes, quando você falou, a EST recebeu nota 1, mas é uma escala decrescente, né? Na verdade, Sim. O 1 é a nota máxima. É a nota máxima. Então, perfeito. Isso a gente tem que cuidar, porque me a gente está acostumado com 1 a 10. Sim, de 1 a 10. Por exemplo, na pós-graduação, a nota máxima é 7. Sim. Não tem nada acima disso, do né? 7. Sim. Mas a nota máxima na área da graduação é uma escala decrescente. 1 é excelência. Sim, 1 é excelência. Então, com os números, eu me surpreendi porque eu conheço um pouco da história ali da EST, né? E daí depois eu me toquei da escola decrescente. Mas então foi boa a sua pergunta para quem nos assiste não chegar a ter uma falsa impressão. Não, excelente. Não, eu conheço ali. A teologia em si também é um assunto. Eu nunca me aprofundei muito nos estudos de história na parte de imigração. E eu sei que tem muita relação, né, com a questão histórica, principalmente a partir do Lutero, né? Mas a teologia é um estudo que eu gosto demais de fazer, eu gosto muito de estudar as religiões, de entender essas relações de laço entre religião, Estado, sociedade. Veja, Irando, quer dizer, vamos pegar história e religião. Eu falei no primeiro bloco que nós tivemos, que com a entrada dos luteranos eu tive que estudar a história da imigração também, o que ela significou para o Brasil. Então, os luteranos são os primeiros não católicos, eu dizia, né? Quer dizer, você tem na história dos luteranos todo um estudo possível sobre a luta por liberdade, sobre direitos. Por exemplo, os luteranos não tinham seus matrimônios reconhecidos. Eles viviam em concubinato aos olhos do Estado. Por quê? Porque o único que podia presidir uma cerimônia de matrimônio era o sacerdote católico, era o padre. Né? O padre. Então, os filhos eram todos filhos naturais. E não sendo batizados na Igreja Católica, eles não tinham um batistério, então não tinham carteira de identidade. Né? Os cemitérios eram administrados pelos sacerdotes, então não havia espaço para sepultar protestantes. Então você tem que ter um espaço próprio, exclusivo para sepultar protestantes. Né? Então é toda uma luta por direitos, né? O cargo máximo que um luterano podia alcançar durante o Império era o de vereador. No mais, ele não podia ascender em funções, a não ser que ele se convertesse ao catolicismo. Matrimônios mistos, né, só eram possíveis ser realizados na presença de um sacerdote católico, e a parte protestante tinha que assinar um documento dizendo nada ou não pôr impedimento à educação católica dos filhos. Né? Então era uma coisa. Então estão na frente. Uma outra coisa importante trazida pelos luteranos para o Brasil, e quem estuda a história da educação tem que necessariamente entrar na história do luteranismo. Lutero, por exemplo, diz que tem que tirar o controle da formação das mãos do clero, porque era só o clero que tinha formação, isso eram nos mosteiros, né? Os padres eram. Por isso que os filósofos medievais são todos sacerdotes. Né? Então, era uma educação muito direcionada. O cientista é coisa. E Lutero exige a universalização do ensino para meninos e para meninas, e vai exigir que haja professoras para as meninas, então ele cria a figura da mestra, né? E quem deve manter as escolas são os vereadores e os prefeitos, os burgomestres das cidades. Então, essa exigência. E 100 anos mais tarde, a Prússia vai ser o primeiro dos estados de fala alemã
a colocar o ensino obrigatório para meninos e meninas até o 13º, 14º ano de vida. Bem, quando esses imigrantes luteranos chegam ao Rio Grande do Sul, a partir de 1824, dos cofres públicos só tem uma única escola que é mantida, que é o Colégio Militar em Porto Alegre. Uhum. No mais, não há formação formal. Então, a primeira coisa comunitária que os imigrantes vão fazer nas picadas é ter um prédio escolar e designar alguém do seu meio para ser professor. Sim. Que vai até os 13, 14 anos. Por isso, os municípios de imigração alemã foram, por muito tempo, os primeiros no ranking de extinção de analfabetismo, não só no Rio Grande do Sul, sim, mas também no Brasil. Então, você não pode dissociar aqui a história da religião, digamos, da história profana, e eu não consigo dissociar. Sim, né? Tá. O nosso problema é que nós somos bisnetos dos positivistas, né, na nossa formação. Sim. E os positivistas sempre afirmavam, naquela questão dos degraus, né, quando eles explicam a história da humanidade, que o estágio teológico seria superado em pouco tempo, então religião, teologia a gente não estuda na história. Sim. E a tradição marxista dizia que religião é supraestrutura, e a gente só se ocupa com a estrutura. Então eu tive que, na própria Unicinos, muitas vezes discutir com os meus colegas docentes, dizer, vocês não conseguem entender as populações brasileiras sem a religião, vocês não conseguem entender Mucker, vocês não conseguem entender o que o Antônio Conselheiro, lá nos sertões da Bahia, vocês não vão conseguir entender o que aconteceu no oeste de Santa Catarina, né? no Vale do Rio do Peixe, com o monge João, vocês não vão entender na região de Sobradinho, os monges barbudos. Sim, né? sem levar em conta sem levar em conta a religião, porque o que move essas pessoas, né? Bom, e na atualidade que a religião se transformou em um comércio, em uma fonte de ganho expressiva, né? Você tem que entender o que tem com a população brasileira que é tão crédula. Sim. Né? Então, são as partes. Mas eu fiz aqui um excurso a partir de uma pergunta que você tinha feito. Então eu peço que você retome o fio da meada. Não, mas, Martin, é uma conversa. O canal é um canal de conversas. Eu sempre digo que eu não sou repórter, eu não tenho formação na área de comunicação, então eu não faço entrevistas, eu faço conversas. E a gente tem liberdade de discursar por onde a gente quiser. O senhor falou das picadas, falou dos muckers, né? E a gente tem aqui na região, né? Daqui a pouco, para o historiador que não quiser sair daqui, não precisa. A gente tem uma história riquíssima aqui, né? Não, porque eu acho que digamos, a região do Vale dos Sinos e do Vale do Caí é uma região em que você exercita o macro no micro. Sim, sim. Porque né? Tudo passou por aqui. O pessoal lia Darwin aqui no século XIX. Sim, né? sim. Então, se vendeu muitas vezes uma imagem do imigrante como uma pessoa que, além de Bíblia e livro de cânticos, não ia adiante. Né? Sim. Não, a turma leu aqui, impressionante. O pessoal lia Hahnemann aqui para trabalhar com homeopatia. Né? O iluminismo teve presente